Saulo, Saulo, por que você me persegues? Quem está falando comigo? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Foi assim que Paulo teve um encontro logo no início das primeiras aulas dessa série que eu estou gravando, Seja Meus Imitadores como eu também sou de Cristo. E hoje é a oitava aula. A oitava aula, e hoje é uma aula especial, porque para mim é um privilégio. Eu convidei o Bruno hoje para poder participar aqui comigo. E a gente então vai ouvir e ver mais essa jornada da oitava aula sobre a vida de Paulo. A gente está estudando sobre a vida de Paulo, aquele que falou para os irmãos de Coríntios, escreveu nas escrituras e deixou para a gente registrado, para que nós sejamos imitadores dele, como ele também é de Cristo. E a gente entendeu, né, ao longo dessas aulas que a gente já teve, e se você já perdeu, né, ou perdeu alguma dessas aulas, eu quero te convidar a você assistir aqui no link abaixo, tá? Se você perdeu, é uma oportunidade de você ver essa jornada, porque Paulo escreveu sobre isso. E a gente viu que era um homem que realmente estava cheio do Espírito e queria levar essa mensagem para judeus e não judeus. Ele queria falar desse encontro, da sua conversão, o que Cristo realmente fez na vida dele. Um homem que perseguia a igreja, aquele que realmente matava os cristãos, que colocava no cárcere, agora ele passa, enfim, a ter uma jornada de levar a mensagem de Jesus e está realmente passando por uma série de desafios. A gente viu na última aula as viagens que Paulo faz e o último encontro que ele teve com os presbíteros, e a gente ouviu um pouco sobre isso. Agora eu queria muito falar sobre a viagem de Paulo. Paulo, então, ele tem um início, uma jornada da viagem para ir para Jerusalém. Jerusalém, Bruno, é onde que tinha o povo judeu, onde que começa ali um povo super íntegro às leis do Velho Testamento. E quando Jesus vem para o seu povo, para os judeus, e ali é o berço, né, Jerusalém, existe uma série de conflitos. E as pessoas estavam até preocupadas, porque Paulo sai de Jerusalém e prega para uma série de pessoas fora, e agora ele vai retornar. Ele vai ter alguns enfrentamentos, né, vai ter alguns encontros na viagem da onde ele está, né, que ele está em Éfeso, ele conversa ali com os presbíteros de Éfeso, e ele faz essa jornada então para ir para Jerusalém. E ali tem alguns irmãos que ele vai passando por algumas cidades, e ele vai encontrando os irmãos para chegar até Jerusalém. E dentro dessas viagens ele faz uma embarcação e ele sai, então aqui ele vai para uma ilha de Cos, no dia seguinte ele sai, chega uma cidade chamada Rhodes. Isso eu estou lendo aqui, Atos capítulo 21. E aí ele tem um encontro com alguns irmãos antes de ele ir para Jerusalém, e os irmãos ali, eu ressaltei aqui, né, no versículo 5 fala, passando aqueles dias, nós nos retiramos e continuamos nossa viagem. Todos eles nos acompanharam com as mulheres e os filhos à cidade até a praia, né? Eles saíram da cidade e foram até a praia, então ele estava indo de cidade em cidade nessa viagem. E aí o interessante é que todos, antes de ele partir, todos ajoelharam, né? Todos estavam orando no final do versículo 5. Eu ressaltei isso porque toda a missão de Paulo sempre se retira, está orando, tá fazendo essa conexão com Deus para fazer uma missão. Então essa é uma lição que a gente pode tirar, né? Tudo que a gente vai fazer ou vai ter uma missão é se colocar perante a Deus, e aqui existiam pessoas que estavam realmente temendo, ajoelhando para Deus, para interceder sobre a vida dele, né? Então Paulo vai para a cidade de Cesareia, né? E aí ali também ele encontra outros irmãos,
né? Encontra o evangelista Felipe, aqui no versículo 8, e existia outras pessoas, até existiam filhas que que profetizaram, e ali ele tem até um diálogo ali, um confronto entre os irmãos, porque os irmãos falaram para ele, não vai, né? O Espírito está falando para você não ir, porque ele sabe que se ele fosse para Jerusalém, o povo ia pegar ele e ia prendê-lo, né? Até um dos irmãos falou, o Espírito está me falando para você não ir para lá, porque ele fala aqui, no versículo 11, ele fala, assim diz o Espírito, o dono desse cinto será amarrado desta maneira pelos judeus em Jerusalém, né? Então dizendo que Paulo, quando chegar lá, ia ser preso, mas Paulo, ele não dá ouvidos, né? Ele chega e fala, olha, vocês, né, pretendem, o que vocês pretendem chorando desse jeito, né? O pessoal estava entristecido porque eles sabiam que o povo ia pegar e prender ele, ia assolar ele, né? Como ele já foi assolado nos livros que a gente viu anterior. E ele fala, o Paulo fala, o que vocês pretendem chorando desse jeito? E isso está me entristecendo, né? E ele falando, eu não só estou pronto para ser amarrado, como esse dos irmãos falou para ele, como também eu estou pronto para morrer em Jerusalém, pelo nome de Jesus. Então, Paulo, ele tinha uma missão, ele estava assim, sabe quando ele tem uma missão, ele estava, como diz, cego, não estava ouvindo nem os irmãos, né? E as pessoas falam, então tá bom, né? Vamos apoiar, vamos orar, vamos pedir para que Deus realmente se encarregue de cuidar de você, né? E aí até os irmãos falam lá, no versículo 14, que seja feita a vontade do Senhor. Né? Até os irmãos estavam impedindo para que ele não vá para essa missão de levar a mensagem lá para o povo de Jerusalém. Mas não adiantou, não prendeu ele e ele foi. Né? E ele chegou lá em Jerusalém, né? Foi recebido lá por Tiago, né? E as pessoas acolheram ele e lá não teve jeito, né? Ele falou, irmão, aqui no versículo 20 ele fala, irmão, como você pode ver, né? Eu gostaria de ressaltar, quando ele chega então em Jerusalém, os irmãos acolhem ele, né? Tanto ele visita lá Tiago e os presbíteros da igreja estavam reunidos, e Paulo conta como foi, resumidamente, essa jornada que ele teve, né, antes de chegar na Jerusalém. E eu gostei de ressaltar, né, queria ressaltar aqui, para que a gente pudesse ver o quanto Paulo fez. Ele fala lá no versículo 20, irmãos, como você pode ver, milhares de judeus creram e acham que é importante seguir a lei de Moisés, né? Seguir a mesma. Eles ouviram dizer que você estava ensinando todos os judeus e que vivem entre os povos que não só os judeus abandonaram a lei de Moisés, dizendo que não devia circuncidar. Então, assim, são milhares, né, de pessoas. E a gente viu também quando ele ficou 1 ano e meio em Coríntios, né? São milhares de pessoas que foram convertidas sendo usado por Paulo. Mas não teve jeito, né? Paulo então vai para o templo e lá os judeus então começam a xingar, a gritar, a criar um tumulto lá, né, dentro desse templo em Jerusalém. E o povo começou a criar esse tumulto todo e as pessoas começaram a querer pegar ele, bater nele, no versículo aqui, no versículo 32, está escrito assim, ele imediatamente reuniu alguns soldados oficiais e correu por meio do povo. Quando o povo viu o comandante de soldados, parou de bater em Paulo. Então o povo estava batendo em Paulo, e aí os soldados foram para ver que estava havendo um tumulto, uma confusão ali, e mandou todo o povo parar, o que está acontecendo, e pegou ele, prendeu ele. E prendeu Paulo e perguntou o que está acontecendo, né? E aí ele pede para que ele fala para os comandantes, né, para esse oficial que prendeu ele, falou, não, eu quero falar com o povo, deixa eu falar com o povo. E aí ele então,
E o povo estava gritando para matar ele, já tinha batido nele. E ele começa então a falar, né, com o povo, e aí ele fala aqui, ó, no versículo: o comandante respondeu: ó, você fala em grego? Você não é egípcio? Que há algum tempo atrás organizou uma revolta e levou 4.000 terroristas para o deserto? Paulo disse: não, eu sou judeu, cidadão de Tarso, da onde ele veio, né, cidade importante da Cilícia. Eu lhe peço para que deixe falar com o povo. Quando o comandante lhe deu permissão, Paulo colocou de pé de degraus e fez sinal com a mão para a multidão, que fez silêncio. Depois, todos ficaram quietos. Paulo começou a falar a língua hebraica, né? Então, ele começou a falar com o povo, a língua do povo. E mesmo assim, o povo falou: não, vamos bater, vamos matar. E então os soldados pegam ele e prende para poder tentar entender o que estava acontecendo. Senão o povo ia matar mesmo, mas eles queriam entender para poder julgar Paulo. E Paulo falou: não, eu sou um cidadão, né? Eu sou um cidadão romano como você. E é interessante, né, que Paulo então vai falar, né, vai fazer a sua defesa contando para eles que como foi que aconteceu a sua conversão. Foi onde a gente iniciou o vídeo, né? Ele fala que ele estava indo da cidade para Damasco, então Paulo, que chamava Saulo, que assolava os cristãos, e numa viagem que ele estava indo para Damasco, Jesus teve um encontro com ele. Né? Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: quem é que está falando? Sou eu, Cristo, que você me persegue. E aí ele tem uma conversa, ele fica cego, as pessoas que estavam junto com ele levam ele até a cidade, e ele fica 3 dias e tem uma relação íntima ali com Jesus. E aí ele começa a contar a história da conversão dele, né? Mas mesmo assim, o povo, depois que ele conta tudo isso, as pessoas não acreditaram e ainda falaram: não, vamos matar ele, né? Ali que fala: o comandante então ordenou que Paulo fosse levado para o quartel com açoites, né? Então, tanto ele quanto os comandantes queriam bater e matar ele. E aí ele pega e começa a se defender. Ele fala: eu sou também cidadão romano como você. E aí é interessante porque diz o quanto os romanos assolavam o povo judeu também. Viviam sobre uma escravidão, né? Então ele fala lá no versículo: o comandante então disse: a mim custou muito dinheiro para conseguir ser um cidadão romano. Então, nesse caso aqui, esse comandante pagava, né? Eles pagavam na época dinheiro para o Império Romano. E isso é legal, que a gente vê aqui a história, né? De como essa história ficou marcada desse povo que tinha que pagar, custear esse pedágio, vamos dizer assim, para se tornar um cidadão cristão. E ele fala: não, mas eu não me tornei um cidadão cristão. Eu sou, né? Eu sou um cidadão, né, romano, na verdade. Eu não fui transformado em pagar. Então, ali fala no versículo 29, imediatamente os homens que estavam ali para interrogar afastaram-se dele, e o comandante ficou com medo quando soube que tinha mandado amarrar um cidadão romano. E aí, assim, eu quero resumir a história. Mais uma vez, então, aqui se a gente pegar no capítulo 21 e no capítulo 22, então vê Paulo indo para Jerusalém, os irmãos, né, apreensivos, porque sabia que ele ia enfrentar, né, o judeu, aquele povo que seguia as leis do Velho Testamento. Ele enfrentou, o povo pegou, bateu, ele pediu para interromper, ele conseguiu falar, né, o que Cristo fez, como transformou a vida dele, e em Atos 22, e mesmo assim o povo queria bater, então prende os comandantes, né, o comandante prende ele e ele se justifica: olha, você está prendendo alguém que é cidadão romano. E então aqui se encerra essa aula, né? A gente viu mais uma vez a grandeza que Paulo tinha, a missão, sabe? Ele acreditava e nada parou ele. E é por isso que a gente está estudando e entendendo por que Paulo diz que sejam meus imitadores, como ele era de Cristo.
Ele tinha uma missão, ele queria falar o que Cristo tinha feito na vida dele. E essa é a missão nossa também, de falar o quanto Jesus faz na minha e na sua vida. Eu quero te agradecer por você ter ficado até aqui. Se você gostou, então, dá o teu joinha. Não esquece de compartilhar essa mensagem para mais pessoas. E a gente está estudando aqui a vida de Paulo. E vamos, então, ir nessa jornada, na próxima aula, conhecer mais sobre a vida de Paulo. Fica aqui o meu agradecimento. Obrigado, Bruno, por ter participado. E nos encontramos, então, na próxima aula. Ó, fica aqui o meu beijo, tá bom? Nos vemos.